Presidente, vereadores que estão aqui no plenário, vamos discutir os requerimentos. Literalmente, os requerimentos. O primeiro requerimento que vem, esse voto, né? Essa situação absurda do Alexandre de Moraes, que a gente sabe que foi gestos que ninguém, por mais situação que ele venha estar ou ter, isso não pode acontecer. Imagine eu como vereador, ou imagine a vereadora na rua, alguém falasse algo que ela não gostasse, até o próprio vereador Medina que estava aqui, a senhora chamasse ele de nazista na rua, e ele fosse lá e desse um legal para a senhora. O que é que a senhora ia fazer? Não, foi um momento de acalorado, de discussão. Eu creio que a senhora não ia gostar, ia tomar algumas decisões, ou então chegar até ir na justiça. A gente sabe que isso não foi. E ele, como um ministro do Supremo, uma autoridade maior no nosso Brasil, ele tem que ter discernimento. Ele tem que saber que qualquer ato que ele faça vai sofrer punições, ou boas ou ruins, situações positivas ou negativas, porque ele faz parte de uma corte que rege aquilo que a gente mais defende, que é o regimento do nosso Brasil, que é o regimento que a gente, tudo que fazemos está sobre ele. E um ato que ele fez, isso não é normal. Além de tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo no nosso Brasil, que interfere vocês da esquerda, vocês que se diz da direita, da base, do centro, eu não quero levar por esse mérito não, porque eu me considero uma pessoa da direita porque defendo a família, defendo a fé, e não tem nada de extremismo não. Eu não venho aqui pedir a morte de ninguém, eu não venho aqui falar sobre ódio de ninguém. A gente, quando a gente vem subir na tribuna, falar sobre o socialismo, a gente fala sobre a realidade, a gente fala sobre o socialismo que está acontecendo aí nos países vizinhos, Venezuela, a Cuba, que eu creio que vocês que se dizem da esquerda, não vai lá nem visitar, vai. Vereador Mas, Fred Ferreira. muitas vezes... O teor do requerimento, Vossa Excelência, por favor. Mas eu estou falando sobre o requerimento, vereadora. Então, muitas vezes, isso acontece. Então, o que eu venho falar aqui, que eu estou falando sobre o requerimento, é falar sobre a censura, a perfis vinculado à comunicação, que a gente está vendo que o Alexandre de Moraes está fazendo. Que a esquerda tanto defende a democracia, o livre acesso às redes sociais, mas isso ele está fazendo e foi um dos atos dele. Prisões de deputados e manifestantes. A gente sabe que as prisões de muitos deputados têm que ser passadas pela Câmara dos Deputados. O poder de julgar são os próprios deputados. Se eles vão julgar contra ou não, aí é um caso dos deputados que tem que resolver. Não um Supremo, um ministro, um único ministro que tem o poder de soltar e de prender, de tirar, de arquivar processo, aquele que seja. Esse é o Alexandre de Moraes. Controle sobre plataformas digitais, como já falei aqui. Algo que ele deseja, e não só ele, também o presidente da República, esse que está aí, que não me representa, a esposa dele, que já foi dito em áudios fora do país, né? Em países que se diz socialista, que existe o controle das plataformas digitais, e ela foi ali e disse que tinha que ser controlado o TikTok. Porque sabe que a maioria dos brasileiros defende a família, defende a fé, e quer liberdade de expressão. É o que queremos e o que brigamos por aqui. Parece até mentira, mas é o que brigamos por aqui. Essa tão dita liberdade de expressão, que cada vez mais está sendo tolhida, e a gente está vendo resultados aí.
E a concentração do poder que o Alexandre de Moraes tem no Supremo. A gente está vendo o que ele está fazendo não é normal. Ele julga, ele condena, ele manda prender e ele tem o poder. E as coisas estão acontecendo a toque de caixa. Isso não pode acontecer. Mas as eleições de 2026 estão vindo aí. E aqueles que têm o poder de tirar e colocar, não de colocar, mas o poder de tirar, de colocar sim também, porque passa pelo pleno dos senadores. Mas aqueles que têm o poder de tirar e colocar um impeachment, vai ser vindo isso em 2026, a partir das próximas eleições. Eu creio que o Brasil acordou e vai eleger o máximo de senadores que defendem aquilo que a maioria dos brasileiros defende. Como saiu uma pesquisa agora, recentemente, na Rede Globo, que saiu uma pesquisa que os brasileiros, em primeiro lugar, acreditam na família, em segundo lugar, acreditam na fé. Então, esse é o desejo da maioria dos brasileiros. E eu também não poderia vir aqui falar sobre esse ato que aconteceu. Pega meu telefone ali, Felipe, por favor. Esse ato que aconteceu nos Estados Unidos a semana passada, que é o próximo requerimento, o requerimento 8... Obrigado, vereador. O requerimento 881, que foi aqui, que veio aqui a partear vereadores da esquerda, que falou tanta baboseira sobre o Charles Kirk, que eu queria aqui pegar um vídeo aqui e mostrar para todos vocês o que essa pessoa que foi assassinada defende, que foi chamada de nazista, que foi chamada de preconceituoso, que foi chamado de tanto nome ali embaixo, numa parte, que eu tinha esse vídeo aqui, eu faço questão de mostrar para todos os vereadores um pouco do pensamento e o de que ele debatia para os americanos. Eu queria aqui bastante atenção dos vereadores e que escutasse esse áudio. E os inimigos são o wokismo ou marxismo se unindo ao islamismo para atacar o que chamamos de modo de vida americano. E o modo de vida americano é muito simples. Eu quero poder me casar, comprar uma casa, ter filhos, deixá-los andar de bicicleta até o sol se pôr, mandá-los para uma boa escola, viver em um bairro com pouca criminalidade e não ter meu filho sendo ensinado sobre lixo lésbico, gay, transgênero na escola. Ao mesmo tempo, também queremos o modo de vida americano, que aliás é a cristandade. Cristãos, nosso sacrifício, nosso esforço, nossa visão, o fruto das escrituras nos deu a civilização ocidental. E é aqui que eu acho que está um grande grito de união. Não importa se você é hispânico, não importa se você é asiático, não importa se você é negro ou branco. Todos, se você é cristão e Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, essas duas ameaças estão unindo forças para vir contra nós. Está na hora de a igreja se levantar e se opor a isso. Isso mesmo. Então esse é o criminoso que a vereadora aparteou e chamou ele de tantos os nomes, tantos adjetivos. Está aí o criminoso, brigando pela família, brigando por aquilo que ele acredita que é a fé, a qual eu defendo e acredito firmemente. Então esse é o criminoso que a vereadora citou tantos nomes ali numa parte, mas infelizmente é o que eles querem colocar, de tanto falar, quer que seja verdade. E a vida não é assim. Contra provas não há argumento. E eu queria rapidamente também ir para o próximo requerimento, dar o voto de aplausos aqui ao ministro Luiz Fux, que foi tão correto, foi tão direto naquilo que ele falou, e tão rápido na decisão dele. Falou que os atos que aconteceram é uma coisa que não tem como julgar como a maioria daquele pleno ali, daquela decisão, julgou. Como
Bolsonaro e outros ali colocaram como criminosos. Colocaram como criminosos, dando aí 27 anos de cadeias. E aquela pessoa que assassina um jovem, um idoso, mata por causa de um celular para comprar uma cervejinha, não precisa de prisão. Esse aí não precisa de prisão. Mas aquele que planejou nada de concreto, esse sim precisa de prisão. Então, queria dar meu voto de aplauso. Eu creio que a casa também vai dar ao senhor Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal. Então, que minhas palavras fiquem registradas no anais da casa, porque como é importante, é um ato que está acontecendo no Brasil, mas reverbera para toda a cidade do nosso país, que são mais de 5.000 cidades no nosso Brasil, mais de 180 municípios no nosso Pernambuco. E Recife é a voz de muitos municípios desses, e temos que replicar tudo aquilo que é pensado e tudo aquilo que é falado no nosso Brasil, porque esses absurdos saem daqui, saem dos plenários da Casa dos Poderes, como câmaras de vereadores, como a Alep, como Assembleias Legislativas e também como a Câmara Federal e o Senado do nosso país. Então, muito obrigado e estamos juntos a um Brasil melhor a 2026. Muito obrigado, presidente.